O cachorro tem medo de fogos de artifício por outros motivos que a gente vai abordar aqui. Tá? O motivo principal que eu vou dizer aqui para vocês que o cachorro tem medo de fogos de artifício é por escutar um barulho alto e não saber o que é. A gente sabe que é alguém que está comemorando um gol, é alguém que está comemorando virada de ano, mas o cachorro não. E eu posso provar isso para vocês. Vou mostrar aqui um gráfico. A medição aqui no eixo do Y, tá vendo no eixo do Y? Os decibéis, que seria a potência, quão alto ou quão baixo, né? Ou seja, quanta energia essa onda pode provocar. E no eixo do X, ele botou a frequência, ó, 16, esse primeiro tiquezinho aqui, o segundo 32, o primeiro tique longo 32, o tique menor segundo aqui 63 e assim por diante. Então, quanto mais baixo, quanto mais à esquerda, são sons graves. Quanto mais à direita, são sons agudos. E essa linha pontilhada nos três gráficos aqui representa a percepção humana. E a preta dos animais que estão descritos aqui: gato, cachorro e furão. Tá? E o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando que para tais frequências, vamos supor aqui 16 aqui. Não porque só o furão que alcança, vamos pegar uma outra aqui, 250. Essa frequência aqui, 250. Quando eu venho aqui para bater no eixo do Y, no furão, dá próximo aqui de 40 decibéis. O que isso significa? Que para ouvir essa frequência de 250 decibéis, ou de 250 Hz, que é uma frequência grave, isso seria um pouco mais grave que a terceira corda do violão na segunda casa. Tá? Meu violão não está afinado, não sei se vai valer a pena pegar ele ali para mostrar um pouco. Seria equivalente mais ou menos, que esse aqui é 220, ali 250 é um pouco mais grave, não, um pouco mais agudo, né? Um pouco mais agudo que isso aqui. Então ali o furão ele precisa em torno de 40 decibéis, ou seja, se for abaixo de 40 decibéis, o furão não vai conseguir escutar. Já a gente não, se a gente olhar o nosso gráfico aqui, ele é o pontilhado. No 250, ele dá abaixo do 20, ele dá aqui no 10. A gente precisa só 10 decibéis para a gente conseguir ouvir essa frequência que eu toquei, mais ou menos essa frequência que eu toquei aqui no violão. Ou seja, nosso ouvido aqui, nesse caso, dessa frequência, é melhor que a do furão. E se a gente for olhar do cachorro também, do gato, do cachorro aqui primeiro, do cachorro, a mesma coisa. A gente continua o mesmo gráfico, ali em torno de 10 decibéis, e o cachorro já é um pouco melhor que o furão, que dá mais ou menos acho que uns 30, o cachorro vai conseguir perceber. Ou seja, sons graves a gente vai perceber melhor que o cachorro. Já esse na mesma frequência de 250, para o gato já é quase a mesma coisa. Ó. A gente está em 10, o gato está próximo de 20 ali, quase a mesma coisa para sons graves. Repare que em todos os três gráficos, o som grave, pode ver que o do ser humano é sempre mais baixo. Isso significa o quê? Que o ser humano consegue ouvir esse som, essa frequência que está sendo produzida, com um volume muito mais baixo do que qualquer um desses três animais que a gente colocou aqui. Agora, o quadro muda de figura e também acontece até com os sons médios, né? Ó, até aqui, se a gente for parar para olhar, 1K. 1K já é um valor bem alto, tá? Porque, ó, a gente viu aquele valor que a gente fez ali na taça era mais ou menos 1200, então é mais ou menos 1K. Aquele som mais agudo da taça quando ela estava mais vazia. Pode ver que aqui, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, o ser humano ainda precisa de menos, pode ser mais baixo, que ele vai ouvir, o furão precisa de um valor mais alto para conseguir ouvir. A mesma coisa para o cachorro, né? Até 2K, na verdade, que é mais agudo ainda, mesmo até para o cachorro, a gente vai ouvir melhor os sons em 2K do que o cachorro. E com o gato, de novo, mais ou menos a mesma coisa. O negócio começa a mudar de figura quando a gente vai para os mais agudos. Ó. Repara que aqui perto dos 16K, o ser humano ó, precisa de uma quantidade absurda de volume, né, de potência desse som para o ser humano conseguir ouvir. Senão o ser humano não vai conseguir ouvir. Olha como sobe a verso gráfico. Já o furão não. Ó. O furão tem valores baixíssimos. Poucos decibéis ali perto de 16K, mais ou menos 16K, 32K. Menos de 40 decibéis. A mesma coisa o cachorro.
perto do 16 e dos 32, o cachorro é em torno de 20. O furão também. Não, o furão é 20 e 40. O cachorro escuta melhor ainda que o furão. E a mesma coisa o gato, escuta melhor ainda. O gato precisa quase nenhum decibéis, olha. Olha isso aqui, mais ou menos, acho que está em 8K aqui pro gato. Pode ser quase 0 decibéis, o gato vai conseguir ouvir se for nessa frequência altíssima aí de 8K. E aí, mesma coisa, 16K, ele precisa de quase 0 também, precisa de muito pouco. Outro mito que o pessoal comenta muito é que cachorro tem medo de fogos de artifícios porque ele tem um ouvido muito potente. E aí que é o problema, porque como a gente já viu aqui no gráfico, os sons graves a gente escuta melhor que os cachorros. Eu tinha uma cachorra chamada Meg, que já faleceu, aí vocês estão vendo ela morria de medo de fogos de artifício. E às vezes, era bem longe, tu escutava baixinho aquele som meio grave. Tá. O que poderia incomodar mais eles se assustarem mais, escutarem mais alto, né, o volume, poderia ser aqueles sons que são mais de estalo, né, aqueles fogos que aquele mais estalo, que aí são agudos. Mas não precisam ser esse tipo de som para os cachorros ficarem com medo. Quando é som grave, que é o caso que eu estou dando na minha cachorra, né, às vezes tinha aquele som lá longe de fogos e era aqueles que são bem mais graves, ela já ia se esconder. Ou seja, era um som grave que eu estava escutando baixo, e como a gente escuta melhor que os cachorros sons graves, ela devia estar escutando menos ainda, e mesmo assim ela estava com medo. Tá? O motivo principal que eu vou dizer aqui para vocês que o cachorro tem medo de fogos de artifício é por escutar um barulho alto e não saber o que é. Tá? E eu posso provar isso para vocês com um outro gráfico aqui do mesmo livro, não, de uma tese, na verdade, aqui de doutorado da Carla Caroline de Souza, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que ela fez uma tese falando justamente da questão do medo dos cachorros de fogos de artifício e trovões. E aqui, ela consegue encontrar uma correlação entre a origem do cachorro. Quando os cachorros são doados, alguém cria cachorro e pega e doa, que geralmente esses cachorros são antes do tempo, não tem a mãe por perto, a presença da mãe por perto, as coisas. Olha o gráfico aqui, como eles são provocados, né, pelo medo de fogos de artifício. Quando ele é comprado, são cachorros também que passam por esse processo, né, de abandono da mãe, ficam expostos às vezes nas lojas, em condições ruins, também a incidência de medo de fogos. Olha como é alta, olha o gráfico aqui, onde vai. Quando é cachorro tirado da rua, também são cachorros que não tem ninguém que proteja, que estão lá na rua perdidos, que ficam com medo, não sabem de onde vem isso, né? Então quando ele é resgatado para uma casa, ele vai agir dessa forma. Ela, minha cachorra Meg, ela era resgatada da rua. Tá? E agora, quando é de abrigo, quando o cachorro vive em um abrigo, está sendo bem tratado, geralmente o pessoal trata melhor, já quase nenhum tem medo. Olha como é bem pequeno. Se é nascido em casa, então, cachorro que nasceu ali no meio de uma família, tem sempre gente protegendo, tem outros cachorros protegendo ele, né, a mãe, né? E tem toda uma família dando suporte para ele, é muito mais raro o cachorro ter medo de fogos de artifício. Então, nesse momento, acho que prova o que eu falei, né? É mais questão da insegurança do que incômodo no ouvido. Incômodo vai ser, se falta, vai ser para ele, vai ser para a gente, vai ser para qualquer um, né? Mas não é a potência do ouvido deles, que na verdade é para agudo, que vai justificar isso, ok? O que eu chamo a atenção é que agora você está pensando assim, então não precisa dessas leis aí que tem para a gente acabar com os fogos de artifício, fogos de artifício sem som. Não, precisa da lei. Primeiro que não são só os cachorros, né? A gente tem os idosos que sofrem, tem pessoas às vezes em hospitais internadas que sofrem, temos pessoas autistas que estão dentro do espectro autista que sofrem com esses barulhos. E também, se você for olhar aqui,
Se teu cachorro que você resgatou da rua, comprou, sofre desse problema, você pode levar um psicólogo de cachorro para ele não ter mais medo de fogos de artifício, beleza. Mas os cachorros que estão na rua, que ninguém cuida, que vão passar por transtornos também por causa desses fogos, né? Então sim, precisa da lei, não só para os cachorros, mas também para os cachorros, mesmo a potência do ouvido deles não seja o problema, que ela não seja um problema para a questão do medo deles. E também tem um animal que sofre pior ainda, é no caso aqui o pombo. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo de que a gente tem aquelas foguetório todo de fim de ano, e aí um monte de passarinho vai cair no chão e morrendo ali, né? O pombo prejudica muito mais porque, olha de novo, temos aqui, ó, temos o pato, acho que é pato real, se não me engano, esse é mallard duck, não lembro agora. Que é o peru, e aqui o pombo, pigeon. Então aqui a gente pode ver que para sons graves, ó, se eu pegar aqui, ó, 16 Hz, muito grave esse som. Que é esse primeiro tiquezinho aqui. O ser humano tem que ser mais de 80 decibéis e olhe lá, né? A maioria que isso também varia, pessoal, de pessoa para pessoa, assim como animais também. Animais tem a cabeça maior, esse foi um outro estudo que eu acabei não trazendo aqui. Animais que têm a cabeça maior tendem a ouvir, não ouvir tão agudos, sons tão agudos quanto animais que têm a cabeça menor. Animais geralmente têm a cabeça menor, ouvem frequências muito mais agudas, muito mais altas que os que têm a cabeça maior, tá? Ó, tá em torno de 50 aqui o pombo, uma frequência baixíssima, em torno de 50, e o ser humano lá em cima, tá? Então sim, para os pombos é prejudicial, é mais assim assustador, né? É mais assustador do que pra gente. Eu não conheço de anatomia de ouvido de animais, mas eu suponho, por a ave ser um pouco mais frágil, eu também suponho que o ouvido do pombo seja um pouco mais frágil também. E aí uma pressão sonora muito alta também é possível de causar muito mais estrago do que na gente ou num cachorro que tem uma orelha que pode até ser menor que a nossa, internamente o ouvido, né? Mas é muito semelhante, né? Então é mais resistente, vai sofrer menos dano. Então tá aí o motivo, né? Fogos de artifício sem som para autistas, por causa de autistas, por causa de pessoas idosas, por causa de pessoas enfermas que estão hospitalizadas, por causa dos cachorros de rua, por causa dos pássaros. São N motivos para não causar tanto problema assim.